Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Natal assustador. Relato. Terror, parte 2. A história que começo a contar aqui, na verdade é a sequência do vídeo 154/25, parte 1. Normalmente, quando é sequência, eu costumo fazer um retrospecto. Falar de alguns fatos que ocorreram no capítulo anterior. Mas agora não. Devido ao que é essa história como um todo, eu peço a você, volte lá no capítulo anterior. Pegue a história desde o começo. Irá facilitar a sequência. Se desejar continuar daqui, nada posso fazer. Mas pode ter certeza, você perderá de acompanhar na íntegra uma história aterradora que mostra até onde pode chegar um ser humano. E não venha com essa história que o fim justifica os meios. Que dependendo do porquê a pessoa age dessa forma ou daquela forma, acaba sendo algo justificável. Porque, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário. Nada justifica algumas reações vindas de seres humanos racionais. Eu só posso aceitar como alguma explicação um atestado médico dizendo que o responsável está com problemas sérios e não tem mais o controle das suas faculdades mentais. Agora imagine um B, não sei por onde ele andava, mas já tinha chegado com a família para passar o Natal com a gente. O A estava para chegar, para trazer toda a sua gente. Além dos filhos, viriam alguns agregados. Nossa, casa cheia. E a gente imaginava até que a chegada do Rafinha fosse um up para Ana. Nossa, o cara chegou todo feliz. Oi, Dinda, tá, deu um beijo. Tinha um presente para ela, ela pegou assim. Obrigado. E saiu. Ele ficou decepcionado, todos ficaram surpresos. Não era a Ana. Não era a Ana. Mas deixa estar. E eu ouvi meu pai e minha mãe conversando com relação ao Papai Noel, né? E aí, o seu Victor vem? Ah, o Victor não está bem daquela hérnia que ele tem, ele disse que não vai poder vir. Aí a minha mãe, mas e aí nós vamos ficar sem Papai Noel? Não. Eu conversei com ele, me emprestou uma roupa. Aí vamos ver se o Pedro ou alguém, um dos guris aí, fica e faz Papai Noel, mas vai ter Papai Noel. Tá. Só vai chegar a noite de Natal. Aquela sequência toda. Todo mundo ali sentado, brincando, coisa. Menos Ana. Ana estava no quarto. Claro, a gente tinha essa preocupação, ela estava fazendo tratamento, mas doía ver a nossa criança lá. E ali, mais ou menos, por 11h30, todo mundo já reunido para a ceia, todo mundo conversando. Aí chegaram os meus sobrinhos já grandinhos e coisa, chegaram outras pessoas que estavam tudo ali no quintal. Mas a ceia seria na sala. E eles entraram correndo e coisa. Eu estranhei meu pai dizendo: ó, Papai Noel chegou, Papai Noel chegou. Nós olhamos aquilo.
Papai Noel? Quem é? Quem é? Meu Deus, quem é? Ó, os homens da família estão tudo aqui. O seu Pedro estava na cozinha ajudando a mulherada lá a fazer os arremates finais da ceia. Seu Romário. De repente entra aquele homem gordo, barba gigantesca. Olha, nós ficamos... Todo mundo olhava para o seu João. O que o seu João aprontou? Só que ele não trazia saco de presente, não. Aí viemos todos para a sala, todo mundo olhando assim. Aí meu pai chegou. Boa noite. Eu falei, boa noite, Feliz Natal. Aí, mas o senhor é quem? Perguntou meu pai. Ele olhou para o meu pai, mas sabe, os dois homens tinham o mesmo tamanho, o cara era gigante. Encarou no fundo do olho do meu pai. Eu sou aquele que o senhor desejar que eu seja. Eu sou aquilo que vocês me enxergam. Mas a minha aparência é o de menos. Eu vim trazer o maior presente que eu poderia dar a todos vocês. A sua menina Ana é vítima de um trabalho poderoso. E se vocês não procurarem recurso, ela ainda não estará aqui o ano que vem para comemorar o Natal. Senhor Romário, nós ficamos hipnotizados. Aquele homem gigantesco, a figura de Papai Noel, mudou o nosso Natal. Eu olhei para a dona Sônia, ela estava quase chorando. As crianças choravam, coisa, Papai Noel, mas não. Até outros convidados não participavam, porque para eles era o Papai Noel. Estávamos apenas nós ali. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu, diante daquele homem. Aí ele completou. João, a sua família é uma bênção. João, você é um filho de Deus, como nós todos. Mas você leva a sério essa condição. Você não merece perder a sua filha por razões antinaturais, colocadas em prática por seres das trevas. Cuide da sua filha, João. E tenha muitos natais felizes. Aí ele virou, foi até a porta e fez assim, ho, 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 Feliz Natal! Todos que estavam ali na sala, meio que não prestavam atenção neles, até as crianças, Feliz Natal, Papai Noel, Feliz Natal, Papai Noel. E nós ali, pasmos. Aquela criatura saiu. E quando saiu, eu olhei pro meu pai e disse, fica aí vocês aí, eu vou lá conversar com ele. Mas que? Conversar com quem? Ele sumiu. Ele sumiu e é claro, nós tivemos a nossa meia-noite de Natal, nós tivemos a nossa festa, nós tivemos a distribuição dos presentes. O seu Pedro, coitado, todo desajeitado ali, até uma sobrinha dizer, é outro Papai Noel? Esse é mais pequeno, disse assim. Aí teve um, o outro era mais legal. Criança é tudo. Mas é claro,
Aquela noite foi especial e diferente. Dia 25 chegou, tinha o almoço de Natal. A maior parte dos convidados que não eram da cidade dormiram lá em casa com aquele amontoado que era uma festa, as crianças todas num quarto só. E minha mãe passou boa parte da noite vendo Ana ali, dormindo. No dia seguinte, ela chegou pro meu pai cheia de dedos, a casa já estava vazia, já era de fazer limpeza e coisa. Ela disse: velho, eu sei que você pode ficar brava comigo. Ele falou: mas de jeito nenhum, mulher, procure recurso, seja onde for. Deus vai entender. E se você for num lugar do bem, esse lugar representa Deus. Vá, vamos salvar nossa filha. E nós fomos, senhor Romário. Nós fomos por indicação da esposa de seu Pedro, uma casa longe. Diz que ali tinha um homem que trabalhava com essas coisas, não sei como é que chama, não sei. E nós fomos buscar ajuda, foi minha mãe e eu. E levamos a Ana lá. Chegamos, era uma casa modesta, mas no padrão das casas ali, quintais grandes, terreno grande, muitas árvores, batemos palma. Aí surgiu aquele homem. Seu Romário, pensa num cagaço com força de bloquear o cérebro. Eu não entendia mais nada. Era o Papai Noel da noite anterior. Aí minha mãe disse para ele: o senhor? Ele: como, minha senhora? Aí eu expliquei: não, minha mãe está surpresa, que o senhor esteve lá em casa na noite da véspera de Natal. Ele olhou para nós e disse: deve ter algum engano. Eu passei o Natal aqui com os meus filhos. Aí eu disse: não, mas isso aí deve ter alguma brincadeira, eu não estou entendendo. Aí nisso chegou a esposa dele, uma senhora maravilhosa. Bom dia. Aí eu disse: bom dia, senhora. Minha mãe olhou para ela: tudo bem, nós viemos aqui consultar seu marido. Ah, fique à vontade, vieram no caminho certo. E a gente não entende por que demoraram tanto. Minha mãe falou: mas não entendi. Com a carga que a sua filha carrega, vocês já deveriam ter nos procurado antes. Bom, senhor Romário, essa coisa de o homem teve lá em casa, não teve, tá falando sério, tá brincando, perdeu totalmente a importância. Entramos na casa, foram muito gentis, serviram um café delicioso. É uma casa que não tinha nada assim, a não ser um santo, não, é uma casa normal. Aí estávamos na sala, assim, num sofá de couro muito bonito. Aí aquele homem pediu para que a minha irmã deitasse naquele sofá. Ela deitou e colocou a mão na testa dela. Começou a proferir umas palavras que a gente não entendia. E ele concentrou de uma forma que aquela casa toda se encheu, sei lá, de uma atmosfera mais fria, de uma, sabe, de um aroma, parecia incenso, era coisa que, sabe, arrepiava. Ana começou a se mexer. Aí de repente ela começou a ficar nervosa, ficou tensa, minha mãe quis se envolver. Ele disse para... Aí a esposa dele veio, segurou Ana, e Ana começou
Sai daqui, sai daqui, sai daqui, me deixa, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Foi quando eu, sem entender, eu disse, por favor, ela está pedindo para vocês pararem. Aquela mulher olhou para mim e disse, não somos nós que ela quer expulsar. Eu fiquei assim do lado da minha mãe, em pé, e eles ficaram, sei lá quantos minutos, com a minha irmã se contorcendo, aquele homem forte, firme, passava as mãos, passava. Aí teve uma hora que Ana deu um grito e parou. A minha mãe gritou, filha! Fique tranquila, senhora. Ela está bem. Aí foi na cozinha e trouxe um chá que já tinha sido preparado. Aí minha irmã sentou no sofá, ela deu aquele chá, tome devagar, minha filha, devagar. E aquele chá, sei lá o que tinha, ela começou a meio que... Aí ela disse, vem comigo, minha filha, vem. Aí foi com Ana até um local da casa que tinha um altarzinho com a imagem de Nossa Senhora. E do lado tinha imagem de santos de outras religiões, de várias. Aí aquele homem olhou para nós e disse, fizeram um trabalho muito forte, destruidor. Mas a intenção não era eliminar, não era destruir, não. A intenção era sugar a energia para poder dominar, para tomar posse. Só que ninguém tira a energia de uma pessoa sem correr o risco de levar ao óbito. O que fizeram é muito forte, não será fácil. Mas eu peço, venham aqui nos próximos 5 dias, tragam a menina e tragam também fé. Deixe as desconfianças, as perguntas inúteis quando saírem de casa. E nós precisamos de vocês aqui, juntos, para combatermos esse mal. E assim nós fizemos, seu amor. E no último dia, quando aquele homem terminou, Ana já estava com um aspecto melhor. Ela já estava, sabe? Aí o que mais surpreendeu é que depois de todo aquele ritual terminar, ela tomar aquele chá, ela olhou para nós e perguntou assim, falou, mãe, que lugar é esse? Onde nós estamos? Senhor Romário, nós, sabe, nós não entendíamos, mas nós queríamos tocar nela, chegar, minha filha, minha irmã, quando aquele homem disse, por favor, rezem. Rezem da forma que desejarem eu conhecer, mas rezem, por favor, rezem, nos ajudem, por favor, rezem. De repente, nós vimos naquela sala surgir uma criatura aterrorizante, uma criatura sem rosto, uma criatura que parecia um homem, mas não era um homem, era só uma criatura. Sabe a impressão que dava de um cadáver que saiu do túmulo caminhando? A casa ficou impregnada com um cheiro horroroso
E aquela criatura vinha chegando e dizia: é minha, é minha, é minha. Deixem, ela é minha. Ela foi oferecida a mim, ela é minha. E aquele homem simplesmente olhava e sem demonstrar um dedo de medo, dizia: ela é sua, então vem aqui, passe por mim e a pegue. Se você conseguir passar por mim, pode levá-la. É um confronto de forças. E nós, embora muito assustados, nos limitávamos a rezar, mas eu já rezava daquele jeito assim: Pai nosso, santificado, Ave Maria, Deus é Pai, creio em Deus Pai. Eu já estava todo enroscado. A minha mãe também rezava, aquele cheiro de podre, a casa começou a tremer, e aquele homem intocável, e a esposa dele proferia palavras que a gente não conseguia entender. E aquela criatura se viu alvejada de dois lados: a firmeza, a energia, a força daquele homem e as palavras da sua esposa. E ele começou a recuar. Quando aquele homem simplesmente disse: saia da vida dela. Se alguém a doou para você, foi sem o seu consentimento, eu a estou pegando de volta. Se você ousar, seu problema será comigo. Aquela criatura deu um grito, um rosnado, uma coisa horrorosa, e saiu. E quando saiu, eu pude observar, ela foi andando assim e foi se desmanchando. Eu digo: mas o que é isso, meu Deus do céu? De repente a porta à frente assim se fechou com força. Pá! Se fez um silêncio. Aí aquele homem olhou para minha mãe e disse: agora a senhora pode abraçar sua filha. A sua Ana voltou. Meu Deus do céu. A gente sentiu uma paz. E aquele homem que cambalhou assim, disse: com licença, com licença. A esposa dele foi segurá-la, eu que era maior, coisa, segurei: o senhor está bem? O senhor está bem? Ele disse: não, ele está bem, só precisa agora descansar, vamos levá-lo para o quarto. Ele foi, deitou. Ele vai precisar de alguma coisa? O que precisar? Não. Ele está bem. Vocês podem ir embora. Vocês levem a menina. Cuidem dela. Ela vai demorar para se recuperar plenamente, mas ela está livre. Ela vai voltar a ser o que era. Aí eu fui levando a minha irmã assim. Aquela senhora nos ajudou. Aí minha mãe olhou: meu Deus, desculpa até a grosseria, mas quanto eu lhe devo? Por favor, pode dizer. Ela olhou: não sei se a senhora pode pagar o que nos deve. Peça, pode pedir. É que o meu marido, de repente sabendo que talvez não estivesse aqui com a gente quando vocês fossem embora, pediu para eu cobrar um preço do que ele realizou. Ela: mas então fale, mulher. Ele quer uma muda daquele pau-brasil maravilhoso que vocês têm na entrada da casa de vocês. Seu Romário, eu achei que era brincadeira, mas não era. Esse era o pagamento que ele queria. E a pergunta que ficou no ar: como ele sabia do pau-brasil se ele afirmou que não tinha ele na casa? Afinal, ele estaria mentindo. Mas ele não tinha porquê. E se ele estivesse falando a verdade, quem era aquele Papai Noel? Essa resposta nós nunca mais tivemos. E aí, antes de sair, eu perguntei:
Vocês sabem quem fez essa maldade com a minha irmã? A mulher disse: não, mas será fácil de saber. Porque quando alguém faz um trabalho com esse poder e não oferece o que prometeu, todo o mal que ela tentou realizar irá se virar contra ela. Essa é o amor. Nós fomos para casa. Ana aos pouquinhos foi se recuperando. Jorge não se segurava de felicidade. Mas é claro, todas as certezas pairavam na cabeça dele. Eu ficava pensando, que falsidade, mas fazer o que? Nós não tínhamos que fazer o que? Nós não tínhamos que acusar? Nós tínhamos que pensar em Ana e pensar nas palavras daquela mulher. Quem faz o mal, paga o retorno desse mal. Então logo a máscara dele cairia. Senhor Romário, minha irmã seguiu a vida dela. Minha irmã terminou o namoro com o Jorge, foi doloroso e sofreu muito porque realmente gostava dela. Ana seguiu, foi fazer a faculdade. E o mais impressionante, Sr. Romário, meses depois, a futura ex-sogra de Ana, a mãe de Jorge, atentou contra a própria vida. O seu pai ficou louco da cabeça. E o que mais chamou a atenção no velório daquela mulher foi o marido dizendo: por que, minha velha? Por que? Eu te falei para não mexer com essas coisas. Eu te falei. Senhor Romário, o que nós podemos concluir é que aquela mãe zelosa, vendo o sofrimento do filho, que já pressentia que o grande amor da sua vida iria partir, resolveu trilhar caminhos tortuosos para segurar Ana na cidade e na vida do seu filho querido. Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora termos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a 4 dólares. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais.
Bom, para alguns vídeos, clique o sino de notificações para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim, porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo. Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse aí no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato. Minha irmã voltou a ser a Ana de sempre. A sequência de fatos com a família de Jorge deixou todos boquiabertos, surpresos, porque conheciam a mãe do rapaz e não esperavam uma atitude tão extrema, apesar de alguns tentarem justificar com o amor irrestrito de mãe. A vida seguiu seu curso, até com alguns envergonhados, arrependidos de ter pré-julgado o rapaz. Só que eu, seu Romário, eu não sei se isso é genético, se isso é instintivo, se isso nasce com a gente ou é resultado da vida, que a gente vai se moldando, se é algo assim tipo feeling, não sei. Mas eu não gosto de dar final a uma história com pontas ainda soltas e mal explicadas. Tinha, sim, lógica no que todos falavam, mas para mim faltavam alguns detalhes. Não comentei com ninguém. Entrei no pelotão da turma do Vai com as Outras. Fui no mesmo sentido, só que eles não prestaram atenção que eu era o único de passo errado. Ou seria eu, contrariando toda a lógica matemática, o único de passo certo. Eu tinha que saber. Mas é claro, e quando a gente vai fazer uma abordagem, vai tentar emparedar o indivíduo, não pode marcar hora. Se você ligar, chamando para um encontro, para uma conversa, ou fizer qualquer gesto, tomar qualquer atitude que saia da rotina, aquele que você quer enquadrar já vai se prevenir. E nesses casos, o elemento surpresa é fundamental. Eu deixei a vida correr. Do tipo que, uma hora, os caminhos iam se cruzar, da forma mais natural possível. E é impressionante, né? Eu fiquei surpreso do quanto a vida pode cobrar revelações. Que, de repente, os mentores do universo não convivem com o mal explicado. E a coisa aconteceu antes do que eu imaginava. Mês de abril, já tinha acontecido toda aquela tragédia com a mãe de Jorge. E eis que eu encontro, confesso, juro, de uma maneira totalmente ocasional, sentado num barzinho da cidade, tipo 3 horas da tarde, com um movimento pequeno,
De repente ele parou ali só para tomar um refrigerante, para se refrescar um pouco, porque estava muito calor. E no ritmo do sem querer, um encontro tão esperado por mim aconteceu. Ele, quando me viu, não ficou muito à vontade, não. Mas tentou disfarçar. Mas aquela história, né? Os olhos acusam e as mãos também. As mãos parecem que se multiplicam, a pessoa não sabe onde colocá-las. E os olhos fogem, galopam na cara como se quisessem sair fora. Mas eu que estava preparado, levava vantagem que ele tinha sido pego de surpresa. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá, Dê? Eu digo, tô bem, e você? Ah, levando, né? É claro, até desculpa a minha pergunta, poxa, eu imagino que não deva ser fácil. Mas vocês vão superar, é. Mas eu posso sentar? Tá calor, eu parei aqui para tomar uma gelada. Ele, não, eu tô de saída. Pode sentar, sem problema. Não, mas eu peço uma cerveja, tu me ajuda? Ele já estava tomando um refri, eu acho que sem saber o que responder, ele aceitou, ou até aceitou porque queria tomar uma cerveja, mas não tinha dinheiro, achava que uma era muito grande para ele, mas veio a cerveja, cerveja boa, meu Deus, como desceu legal. Aí eu, depois de algumas amenidades, jogando conversa fora, ele não me perguntou em nenhum momento por Ana, o que já se torna uma coisa antinatural, porque uma pessoa que gosta tanto da outra termina um relacionamento que sofreu um monte, como todos sabiam que ele tinha sofrido, não que ele estava sofrendo, não perguntar, mas tudo bem, pode ser a forma dele agir ou demonstrar que está dando a volta por cima, ou até mesmo para não querer passar um atestado de fraqueza. Eu relevei, mas daí fui dando um jeitinho para entrar no assunto. Eu digo, e aí, Jorge, diz para mim, surpreendente, né, a reação da dona Mariucha. Mariucha era a mãe dele. Ele é estranho, né? Sabe aquela coisa assim de sabe aquele risinho desenchavido, aquela... Pois é, uma pessoa tão doce. Então eu tive pouco contato com a tua mãe, porque eu não cheguei a ter aula com ela. A dona Mariucha era professora da escola que nós estudávamos. Mas todo mundo falava muito bem dela e nem sabia dos contatos que ela tinha. Com essas pessoas que lidam com escuridão, eu acabaria jogando. Mas eu levando suave e de repente fui seco. Então, Jorge, diz pra mim, por que você não fez ela parar? Ou vai querer me dizer que não sabia o que ela estava fazendo? O cara ficou branco, azul, amarelo, verde. Porque imagina, ele, como eu falei, ele era comprido, mas magérrimo. Eu não sou pequeno e sou um touro, fui criado no arado. E falei de uma forma seca, ameaçadora. Ele, que isso? Que isso? Tá com raiva de mim, cunhado? Cunhado é o caralho, eu falei. Tu pode enganar todo mundo, menos eu. Cara, eu acho melhor ir embora, essa conversa não. Eu peguei no braço dele. Era um bambu. Senta. Me diz, cara, como tu pode fazer isso? Seu Romário. O cara se desmanchou. Eu digo, joguei pesado, cheguei chegando porque eu sabia que não teria muito tempo nem outra chance. Mas era tudo ou nada. Ou eu cometi a maior injustiça da minha vida, ou eu ia desmascarar aquele crápula. Agora eu não sei se foi medo, se foi pressão, se foi remorso, se foi angústia. Jorge se desmanchou. Eu não queria, eu juro que eu não queria fazer mal para ela, eu não queria, ele dizia, eu não queria. Eu só queria que ela ficasse comigo, que ela não fosse embora, eu não queria.
Ela tinha terminado comigo. Ela tinha dito que ia embora, que ia me deixar. Eu não queria, eu não podia viver sem ela. Eu digo, cara, tu prefere matar uma pessoa do que perdê-la? Não, não era para matar, não era para ferir, não era. É só para que ela ficasse mais fácil de eu controlar. Olha, quando ele falou aquilo, quem perdeu o controle fui eu. Eu dei uma porrada na mesa que o garçom que estava lá dentro... Chegou algum problema aí, rapaz? Eu digo, tem, mas já estou solucionando. Pode ficar quieto aí. Aí ele virou, tudo bem com... Aí, Jorge. Eu digo, é parceiro. Não, tudo bem. Conhece ele, Graça? Não estou lembrado. Não, ele é meu cunhado. Ele é irmão da Ana. Ah, tá. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Deu meia volta. Eu dei graças a Deus, porque de repente um inocente podia entrar na parada e dizer, e aí, cara? Fala pra mim. O que passou nessa tua cabeça doente? O que a tua mãe teve a ver com isso? Mas não, é que... Minha mãe não teve nada a ver com isso. Minha mãe não teve nada. É que eu falei pra ela, porque minha mãe conhecia uma mulher que eu lembro desde pequena, ela conhecia, era amiga, e a mulher mexia com coisas estranhas. A minha mãe até comentava com meu pai que aquilo era horroroso, era horrível, que ela não metesse nunca com isso. Ela, claro que não, e não mexeria não, minha mãe era de Deus, mas eu pedi o endereço para minha mãe, aí eu procurei essa mulher, mas eu só pedi para que Ana não me deixasse, ela continuasse minha. Eu disse para ele, mas a Ana nunca foi sua. Ela tentou ser, mas descobriu que não era. Você não era homem para ela. Você não é homem para mulher nenhuma. Você é um covarde. Eu posso até aceitar que você começou não pensando em prejudicar a saúde ou até mesmo tirar a vida da minha irmã, mas quando você viu o que estava acontecendo com ela, você tinha que recuar. Aí ele disse, mas eu tentei, eu procurei, eu pedi para voltar, mas disseram, ela me disse que não dava mais para voltar, o que estava feito, tinha que ser. Eu não sabia o que ia fazer, eu estava desesperado. Aí meu pai acabou descobrindo a saúde da tua irmã, ele acabou associando, porque ele me via entrando em casa, uns produtos estranhos, esquisitos. Aí foi quando ele me pressionou, perguntando o que eu estava fazendo. A minha mãe entrou no meio e disse que eu não estava fazendo nada, que ela que estava fazendo. Aí meu pai ficou com raiva dela e disse para ela parar, que isso não trazia felicidade nenhuma. Eu via meus pais brigando por minha causa. Eu via minha mulher morrendo por minha causa. Eu disse, é? E não fez nada. Mas eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer? Revelar, cara. Revelar. Não, mas eu falo o que eu estou fazendo para ti, eu falo para tua família, eu falo para Ana, eu falo para o mundo. As pessoas iam me odiar. Eu digo, Quer dizer que tu estava vendo teu pai e tua mãe brigando, a minha irmã morrendo, a minha família sofrendo, e tu pensava no que iam pensar de ti? Tá bom, rapaz. Peguei o dinheiro. Aí. Tem troco aí pra outra cerveja. Se não quiser, dá de gorjeta pro teu amigo aí. Vai dizer que teu pilantra tá capaz até de ficar com o dinheiro, né, seu filho da puta? Eu não preciso saber mais nada. E fica tranquilo que eu não vou falar nada pra ninguém. Eu é que queria tirar essa dúvida. Porque tu pode enganar a todos. Tu não enganou nunca. Seu frouxo. Seu bunda mole, seu broxa. Tu não era homem, tu não é homem para minha irmã, nem na vertical, nem na horizontal. Seu remela de gente. Fica aí com teus remorsos e com os teus demônios, infeliz, mas te prepara. Não é praga, eu não te desejo nada porque eu tenho pena de ti. Mas isso eu ouvi e vou levar para a vida. Aquele que pede e promete fazer algo de ruim para conseguir e não realiza tudo aquilo que ele desejou,
ou quis causar para outra pessoa vai voltar para ela. A tua mãe já foi. Mas algo me diz que a Ana terá uma vida brilhante. Eu vou seguir na minha vidinha. Se for boa, se for má, nada terá contigo, que eu não vou me envolver contigo. Agora tu e a tua família, sei não, cara. Mas eu acho que tu cavou a própria cova. E saí, seu Romário. Saí, nunca mais olhei para trás, nunca mais vi aquele sujeito. Que até após o ocorrido, após o falecimento da mãe dele, tentou se aproximar assim da minha família. Não sei se era para ter notícias de Ana, ou se era alimentando uma esperança de um retorno, ou se era para não ficar mal lá em casa. Minha família, gente boa, ingênuos, cristãos, aceitaram. Mas ele não enganou. E depois, cara, daquela conversinha, ele nunca mais foi lá em casa. E olha, a sequência da vida dele não foi nada fácil. Mas também eu não vou comentar a respeito, porque vai dar a impressão até que eu estarei cantando vitória, e não é o caso. O que aconteceu com ele, em doses homeopáticas, eu não desejo para o meu pior inimigo. Embora eu saiba que é uma tragédia anunciada. Pobre daquele que pisar em terreno que não conhece. Pobre daquele que ousar desrespeitar o sobrenatural. Mas pior ainda, paupérrimo aquele que anda por terreno que não conhece, desrespeita o sobrenatural e tenta usá-lo para ter vantagens nessa terra.